Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Na semana passada falamos com a Mariana de produtos ultraprocessados, as diferenças para os processados e também para os naturais. Mas, Mariana, olá, bem-vinda. Olá, Nelson. Hoje vamos falar de se é possível que um produto que diz na embalagem que é natural possa de facto ser um ultraprocessado, não é? Disfarçado. Estamos aqui a chegar perto de Carnaval. São produtos a entrar no Carnaval. Cada vez há mais produtos de facto nos supermercados com estas alusões. Produto natural ou light, vemos muitos. Podemos confiar que não são ultraprocessados? Infelizmente não. Pois, eu desconfiava disso. E eu acho que o grande desafio de hoje em dia é exatamente esse. Os rótulos podem ser enganadores. Portanto, um sumo que diga natural, ele pode ter xarope de frutose, de glucose, corantes, e, portanto, enquadra-se na categoria de um produto ultraprocessado. Exato. Não deixa de ter produtos naturais lá dentro. O conceito é esse. Ou seja, o conceito legal de poder dizer natural é que tem lá dentro um produto que vem da natureza. Sim, está, é verdade que tem, mas também é verdade que se tiver um xarope de frutose, simples isto, será ultraprocessado. Um pão light, por exemplo, pode estar cheio de emulsificantes, de conservantes. Portanto, não deixa de ter a farinha de trigo, pode ter... Normalmente, quando diz light, quer dizer, em termos de legislação, que terá menos 30% de algum ingrediente lá dentro. Normalmente, nós utilizamos isto, existe muito na indústria alimentar, para reduzir o açúcar, para reduzir a gordura. Portanto, é light em açúcar, imagina, o queijo é light em gordura, menos 30% de gordura, mas quer dizer que houve uma redução de algum ingrediente lá dentro. Isto não quer dizer absolutamente mais nada. É importante que as pessoas entendam isto. Claro. E quando se diz enganador, tem a ver com a percepção do consumidor. Eles estão a ser bastante claros na informação que estão a passar. E está correta. O consumidor é que pode dali tirar conclusões que, na verdade, vão fazer com que ela tome a decisão, não é? A decisão de compra. Falavas, por exemplo, dos iogurtes com sabores, não é? Sim. Que, em princípio, são ultraprocessados. São ultraprocessados. Mas o iogurte natural, tinha essa dúvida em relação Exatamente, aos sabores. na semana passada não conseguimos chegar a este ponto. Porque um iogurte natural é um iogurte que vem com... Temos o leite, temos as bactérias que introduzimos lá dentro para fermentar os açúcares do leite. Não temos mais do que isto. Portanto, é um processo industrial que vai permitir aquele produto durar mais tempo, ganhar uma textura diferente, em termos nutricionais muda um bocadinho a sua constituição, mas é só isso. Já um iogurte que tem um aroma, na verdade, ele vai ter adicionado aditivos para darem esse aroma, conservantes, emulsionantes, para não ficar aquele líquido tão solto daquele iogurte, e, portanto, já estamos a falar de um alimento que é ultraprocessado. Então, vamos ao supermercado, não é? O que é que devemos procurar num rótulo de um produto para que o consigamos distinguir como ultraprocessado ou natural? Olha, no meu livro eu gostei de simplificar isto No livro Aprender a Comer? Exatamente, Okay. Aprender a Comer. Eu gostei de simplificar isto para as pessoas terem na cabeça que vão procurar 3 coisas. Ou os xaropes e açúcares escondidos, ou as gorduras artificiais, ou os aditivos. Portanto, um destes 3, se lá estiver dentro, quer dizer que é ultraprocessado. Mas eles têm nomes estranhos, Pois não é, pois é. Eu vou dar aqui alguns exemplos, não acho que consiga dar todos porque fica um bocadinho chato para quem nos ouve, mas, por exemplo... São muitos, mas a palavra xarope eu acho que é decisiva, porque o xarope pode ser de muitas coisas. Pode ser um xarope de milho, de glucose, de frutose. Portanto, o xarope é logo distintivo. Açúcar invertido, tudo o que pareça alguma transformação industrial... ponto final. Portanto, invertido não. Se não é o açúcar normal, é porque foi algum açúcar que foi transformado na indústria alimentar, logo entra como esta categoria. Dextroses, sacaroses, as alternativas aos açúcares que nós não conhecemos, também entra. Depois, nas gorduras artificiais, hidrogenada é a palavra que nos deve afastar imediatamente do produto. De gordura hidrogenada é uma gordura transformada na indústria alimentar, parcialmente hidrogenada, óleo de palma refinado. A palavra refinado ou óleo de soja refinado tem que fazer aqui acender umas luzes no nosso cérebro, não é para tocar. Aditivos, aqui entra o problema porque antigamente apareciam só S. E para nós era fácil, não é? Era, sim. Lembro-me. A evitar. Agora, o que é que aconteceu? Passaram, em termos de marketing, a escrever as coisas. Portanto, de repente, às vezes aparece benzoato de sódio, nitrito de sódio. E as pessoas acham, isto sou eu que não sei o que é.
não é a pessoa que não sabe o que é. Aquilo continua a ser um é, só que está descrito o seu termo técnico e, portanto, não é para chegar, muitas vezes, a decisão tem que ser isto é um ultraprocessado. Se parecer um termo de um laboratório de química é porque, em princípio, é algo não saudável. E temos que pôr aqui 2 pontos também importantes, que é corantes, porque às vezes aparece corante vermelho, corante amarelo, corante azul. Atenção, corantes são corantes, não vem da natureza. Claro. E os edulcorantes ou adoçantes também, aspartame, sucralose, sulfame, ciclamato de sódio. Isto existe em todos os refrigerantes, pastilhas elásticas, em muitos sumos, em muitos produtos já prontos para consumir, que também é outra frase importante. Há pouco estávamos aqui a falar dos iogurtes naturais e aqueles que dizem light. Há de facto produtos que nos podem levar logo assim ao engano, não é? Barra fitness, não é? E são, desiludam-se, não é? São ultraprocessados. São ultraprocessados. Mesmo aqueles que parecem mais saudáveis. Normalmente este fitness não quer dizer absolutamente nada. Isto temos que ir lá ver e terá com certeza conservantes para ficar aquela embalagem estaladiça durante muito tempo, aquele produto estaladiça, aliás. As gelatinas light, a mesma coisa, uma gelatina por si só é já um ultraprocessado, não interessa se é zero, se é light, se é normal. Por exemplo, uma bolacha que diga sem açúcar. Se é sem açúcar, tem edulcorante. Edulcorante, ou seja, adoçante. Se assim é... substituto artificial. Exatamente. Se assim é realmente ultraprocessado. Atenção, não quer dizer que, por exemplo, um diabético não possa esporadicamente beneficiar deste produto. Não quer dizer que estes produtos não tenham um objetivo no mercado. Quer dizer é que as pessoas têm que ter as ideias muito arrumadas do que é cada coisa. E o pão de forma, não é? Que normalmente também é bastante ultraprocessado. Essa lista que falávamos a semana passada do mais de 5 ingredientes no pão, essa é decisiva. Muito bem. Para além de serem enganadores, estes ultraprocessados, tenho a ideia que nos fazem comer de uma forma assim mais sôfrega. Parece que comemos mais destas coisas. Porquê que será? Sem dúvida. Alguns são estaladiços, aí pode explicar logo alguma coisa, mas nem todos. Que nós sabemos que o estaladiço torna o produto mais viciante. E a verdade é que os ultraprocessados são projetados, não é? Existe toda uma equipa por trás para que sejam viciantes, misturando açúcares, gorduras, sal. Não sei se as pessoas sabem, os refrigerantes têm sal. Porquê? Porque nós conseguimos sentir um sabor mais doce na nossa língua pela adição do sal a um açúcar. Normalmente são fáceis de mastigar e de engolir rápido, portanto não dá tempo aqueles 15 minutos para chegar a informação ao nosso cérebro que estamos satisfeitos. Não dá tempo. Por isso, o que acontece muitas vezes é que há alta palatabilidade e come-se muito mais em mais quantidade. Há um estudo feito nos Estados Unidos, não é? Porque eles são o país onde os ultraprocessados nasceram e onde existe a maior quantidade, em que estudaram o quê? Durante 2 semanas consecutivas, dividiram os participantes em 2 grupos, uns apenas com ultraprocessados e outros com minimamente processados. Claro, qual é que foi o resultado? O resultado é que foram consumidas mais 500 calorias por dia naqueles que comeram só ultraprocessados. Portanto, porque muitas vezes têm menos fibra, têm menos proteína, saciam menos, esta questão da mastigação e, portanto, o resultado só poderia ser esse. E como é que, de facto, estes ultraprocessados afetam a nossa saúde? O que é que eles nos fazem ao corpo? Olha, o facto de não saciarem, serem ricos em açúcares e gorduras, vão favorecer o ganho de peso. Portanto, risco real para a obesidade, mas também para diabetes, para a inflamação do corpo e também se sabe hoje em dia que afeta a microbiota do nosso intestino, por causa principalmente dos emulsionantes que lá têm, que vão desequilibrar as nossas bactérias, e isso tem impacto em toda a nossa saúde, é o que sabemos hoje em dia. Mas o problema é o processamento que fazem destes alimentos ou de facto os ingredientes que lá colocam? Olha, esse é um tema que está na ordem do dia, debatido em muitas revistas internacionais, porque os cientistas dividem-se. Se o problema é a qualidade do ingrediente, não é? Dos ingredientes que lá estão, portanto, açúcar, sal, as gorduras de baixa qualidade, outros defendem que é o processamento excessivo que vai prejudicar o produto em si. Portanto, o mais provável é que sejam as duas coisas, na verdade. Também me parece. Há um limite seguro para consumo de ultraprocessados? Olha, eu tenho que dizer o que a ciência diz, não é? Apesar de que eu aqui... Evitem de todo. Não, a ciência, por acaso, não diz isso. Ou seja, a maior parte dos estudos sugerem que o limite será os 10% das calorias do nosso dia-a-dia, que podem vir de ultraprocessados sem ter um impacto maior na nossa saúde.
Eu, honestamente, acho que isto às vezes é um perigo, porque como eles são viciantes, controlares para que seja 10% das tuas calorias, ou seja, consomes 1500 calorias ao dia e vais consumir uma coisa que tem 150 calorias no teu dia e isso não vai ter um impacto neste risco de diabetes, obesidade. Estamos na fronteira. Quem é que gosta de ficar constantemente à beira do risco, não é? Um bocadinho, sim. Muito rapidamente, Mariana, podemos, claro, substituir os ultraprocessados no nosso dia-a-dia, evitar, por exemplo, sei lá, substituir o pão de forma pelo pão de fermentação natural. Há mais? Sim, olha, os cereais típicos que se costuma dar às crianças. Os matinais. Sim. Era importante pensarmos nos flocos normais, de aveia, de cevada, de trigo, não esquecer os sumos em pacote ou até aquelas frutas de espremer, como eu ouço as crianças dizerem. Isto é para transformar em fruta. Há fruta seca, há fruta fresca, há fruta congelada. As bolachas processadas, fruta com iogurte é muito melhor. Lembre-se daquela coisa, eu não sei se muitos portugueses reconhecem isto, mas a banana com uma fatia de queijo. Adoro. Pronto. Adoro. Uma coisa tão simples. Tenho lá uma pessoa em casa que não gosta nada disso e sempre que eu o faço ela fica assim a olhar de lado para mim, mas eu adoro. Olha, eu ensinei os meus filhos e neste momento é o lanche preferido deles e eu acho que nós temos é que pensar em alternativas. Bolachas são sempre ultraprocessados e as refeições congeladas também. Claro, essas então está na cara. O segredo então é ler bem os rótulos, preferir alimentos com poucos ingredientes e nomes que reconhecemos e que não usamos na nossa cozinha. Foi uma das dicas do programa da semana passada. Esta semana falamos com a Mariana Chaves de produtos naturais, se eles podem ou não ser ultraprocessados. Mais um programa aqui cheio de dicas para melhorar a nossa alimentação. De hoje a uma semana estou de regresso com o Aprender a Comer e com a Mariana Chaves. Até lá. Até lá, Nelson. Obrigada. Obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.